tendo uma Bíblia ao seu alcance, vamos ler juntos a palavra de Deus, assim como todos nós que estamos no templo. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o São João, capítulo de número 10. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos deste capítulo. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e que reina para todo o sempre. Aleluia. Diz a palavra de Deus: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém. Pastor Wander, nos ministrando nesta noite a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede nesta noite transmitir a santa palavra do Senhor aos nossos irmãos. Claro que ouvir é muito melhor. Nós estamos apresentados, ouvindo, é uma responsabilidade a menos, mas por mim nesta noite, peço a Deus me dar uma palavra que venha servir de consolo, de orientação, de ajuda a cada um de nossos irmãos, inclusive a mim. Nós preparamos um texto, o pastor Roberto ligou hoje por volta das 10 horas e 30 minutos para mim, pediu que eu fosse ao rádio, ele estava bastante ocupado, e ao mesmo tempo ele disse: pastor Wander, é possível o senhor dar uma palavra esta noite à igreja? Eu digo: sim, pastor. E me veio ao coração trazer uma palavra para os irmãos nessa noite, baseada nesse texto do capítulo 10 do Evangelho escrito por João. E eu grifei aqui alguns versos, preparei aqui alguma coisa, procurei alguns contextos bíblicos para falar com os irmãos. E eu quero aproveitar aqui, não para recapitular a leitura, que o pastor Roberto já fez, mas para ler com os irmãos os versos 27, 28 e o 29. O pastor Roberto leu do verso 1 ao 5. Eu lerei com os irmãos dos versos 25, 28 e 29, do mesmo capítulo. Assim está escrito na santa palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Glória a Jesus. É comum, meus amados irmãos, nós encontrarmos pessoas que às vezes nos fazem perguntas, e até nós às vezes fazemos perguntas para alguém,
Às vezes perguntamos para ele: qual a religião que você segue? Ou qual a seita que você está seguindo? Isso é comum no meio humano, as pessoas fazerem essa pergunta. Muitas pessoas, mesmo não acreditando que há uma eternidade, que seja ela para a salvação ou para a perdição, mas sempre ele tem alguém que ele segue. Ele tem um personagem que ele é seguidor desse personagem, até para livrá-lo de momentos aqui na terra. Ele crê que esse personagem que ele segue é capaz de protegê-lo. Mas eu estou falando aqui nesta noite com uma igreja lavada, remida, purificada, santificada, escolhida, preparada para uma eternidade com Cristo, a noiva do Cordeiro, as ovelhas de Cristo. Porque nós somos seguidores de Cristo. A religião que o homem segue, muitas vezes ele acha que ela pode conduzi-lo à salvação eterna. Mas a religião não salva ninguém. Nenhum personagem que as pessoas seguem é capaz de conduzi-lo à vida eterna, a não ser Cristo. E nós, pela graça de Deus, alcançamos pela fé, uma justificação, pelo sangue de Cristo, que um dia nós chegaremos lá. Amém? E eu, observando nessa tarde alguns textos bíblicos, eu me deparei aqui com um texto bastante conhecido, e até muitas vezes pregado sobre ele. Está nos registros do evangelista São Mateus, no capítulo 19. Se os irmãos quiserem nos acompanhar, é só abrir a sua Bíblia aí no capítulo 19 do evangelho escrito por São Mateus. Os irmãos vão nos acompanhando, glorificando o nome do Senhor, mas não percam o raciocínio, a linha da mensagem nesta noite, que pode servir muito para você que veio aqui esta noite. Deus, com certeza, quer falar conosco aqui através da palavra. Esse texto, meus irmãos, ele fala sobre a vida de um jovem rico. Este moço, que a Bíblia chama o jovem rico, ele sabia que havia uma eternidade. Ele tinha convicção dentro de si que havia uma eternidade, e ele procura Jesus para conversar com Jesus, e ele chega chamando Jesus de bom mestre. E a pergunta que ele faz ao Senhor Jesus é esta: bom mestre, o que é que eu farei, ou como é que eu conseguirei a vida eterna? Esta é a pergunta que esse jovem fez ao Senhor. Como é que eu posso conseguir a vida eterna? Jesus olha para aquele moço, conhecendo o seu coração, conhecendo o seu interior, e Jesus começa a dizer a ele: olha, para você adquirir a vida eterna, para você chegar lá, é necessário você conhecer e obedecer os mandamentos. E ele pergunta ao Senhor: quais os mandamentos? E Jesus começa a expor para ele: não matarás, não adulterarás, não darás falsos testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo essas coisas, você chegará à eternidade, você alcançará a vida eterna. Para aquele moço, Jesus falar aquelas palavras trouxe a ele momentaneamente uma grande alegria, porque ele chegou a dizer: mas Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Parece que dá a entender aqui, meus irmãos, que trouxe a ele um certo contentamento, a ponto dele pensar, quem sabe, que ele já estava lá. Porque ele disse: olha, isso eu tenho feito desde a minha juventude. Mas aí, ele volta
a dizer ao Senhor: ainda falta mais alguma coisa? E Jesus olhou para ele e disse: olha, te falta uma coisa. Vende as suas propriedades, vende as suas fazendas, os seus bens, reparta com os pobres e terás um tesouro no céu. Veja bem, meus irmãos, ele guardava os mandamentos, confessou ao Senhor que ele era um fiel guardador dos mandamentos bíblicos, mas Jesus, conhecendo o seu interior, o seu coração, aquilo que está por dentro, Jesus sabia que o dinheiro fazia parte da sua vida como um amor dentro do seu coração, arraigado na sua vida, que ele não seria capaz de abandonar aquilo que estava dentro de si para alcançar a vida eterna. Havia algo maior na sua vida, maior do que Jesus para ele. E a Bíblia diz que ele retirou-se triste, saiu cabisbaixo, foi embora. E os discípulos começaram, naquele momento, a olhar um para o outro e conversar. Porque Jesus começou a dizer para eles: quão difícil é entrar um rico no reino de Deus. Aqueles que possuem riquezas. Jesus não disse que não é salvo quem tem riquezas, mas ele disse quão difícil. Porque o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todo mal, e muitas pessoas vão à perdição eterna, porque eles amam mais aquilo que ele tem do que a palavra de Deus, do que o amor de Deus, do que o sacrifício de Cristo na cruz por ele. Coloca isso em primeiro lugar, antes de colocar Deus na sua vida em primeiro plano. E os discípulos começaram ali a admirar das palavras do Senhor Jesus. Mas quando eles começaram a dizer: olha, e admirando-se, disseram: quem, pois, poderá se salvar? E eles mesmos, dentro de si, entre si, começaram a perguntar uns para os outros: quem vai entrar lá? Quem vai chegar lá? Se Jesus mesmo disse que é muito difícil. Mas aí Jesus olhou para eles e disse: ao homem isto é impossível. Ao homem. Mas para Deus, tudo é possível. Irmãos, nós não estamos aqui por nenhum mérito humano. Não, senhores. Nós estamos aqui porque a misericórdia, a graça salvadora de Cristo nos alcançou e nos deu esse privilégio de hoje estarmos aqui glorificando o nome do Senhor e dizendo: eu estou aguardando ansiosamente pela vinda do Senhor, pelo arrebatamento da igreja. Quem é ovelha de Cristo aqui nesta noite está esperando Jesus, diga amém. Ele virá e nós iremos ao seu encontro. Mas aí havia um discípulo ali entre eles, né? Parece que ele não era muito bem convertido ainda. E ele quis fazer uma cobrança ao Senhor. Dá a entender isso aqui, que ele quis cobrar. Muitas vezes nós entregamos a nossa contribuição na casa do tesouro, trazemos à tesouraria o nosso dízimo, as nossas ofertas. E quando nós contribuímos, às vezes queremos receber a retribuição do Senhor. Diz: olha, eu vou dar porque o Senhor, Deus vai me dar. Mas meus irmãos, como cristãos, como as ovelhas do rebanho do Senhor, nós devemos trazer a nossa contribuição por amor a Cristo, por aquilo que Ele já fez por nós, por aquilo que Ele ainda fará, por ter guardado a nossa família, por ter nos dado o pão de cada dia, por ter cuidado de cada um de nós. Nós entregamos porque nós amamos ao Senhor, não porque queremos a retribuição. Eu vou dar 10 porque eu quero 20. Mas nós damos porque reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós. Amém? E Pedro disse: Senhor, e nós que deixamos tudo? Nós que deixamos tudo, que abandonamos tudo, qual a recompensa que nós teremos de termos abandonado tudo para te seguir? Meus irmãos, isto aqui é algo extraordinário, viu?
é algo extraordinário. Porque quando Pedro faz esta pergunta, quando Pedro se dirige ao Senhor com esta pergunta, Jesus olha para ele e diz: olha, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou os filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Maior tesouro, irmãos, que nós podemos alcançar da mão do nosso Deus é um dia chegarmos no céu e contemplarmos o nosso Jesus e receber dele uma palavra de bem-vindo, ele dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Tem glória aí, irmãos, por isso? É isso que o Senhor quer fazer conosco, é nos dar alegria de viver aqui na terra, cantando louvores a Ele, glorificando o seu nome, trabalhando para Ele, lutando pela vida, mas com uma convicção dentro de nós, que esta vida vai passar, mas aquele que estiver lavado pelo sangue de Cristo e seguir os seus passos, ouvindo a sua voz, seguindo Ele como suas ovelhas, um dia regressará ou ingressará no grande rebanho que ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas um dia todas se reunirão em um lugar e haverá um pastor e um rebanho. Aleluia! E olhando para esse texto, eu separei aqui algo nesta noite, antes de voltar ao texto lido, uma passagem que me chama muita atenção. Os versos 57 e 58 e 59, 60, 61 e 62 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas e me acompanhe nesses versículos 57 a 62. Porque nessa passagem aqui, meus irmãos, eu fico aqui imaginando como Jesus é maravilhoso para com aqueles a quem Ele tem um cuidado, para com aqueles que amam a obra de Deus, para com aqueles que seguem fielmente as pisadas do Mestre, que obedecem o seu chamado, a sua voz. Porque esse texto nos dá a entender que Jesus, Ele não escolhe ninguém pelo seu exterior, por aquilo que está para fora, mas Ele enxerga dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente, do nosso coração mente. Tudo aquilo que pensamos, é aquilo que nós agimos, e aquilo que nós falamos, aquilo que nós entregamos a Ele em pensamento, a nossa maneira de agir em pensamento, que Satanás de maneira alguma pode compreender o que você pensa, mas Jesus, como onisciente, Ele sabe o que nós pensamos e aquilo que está dentro do nosso coração. Porque aqui nós encontramos 3 pessoas, 3. Veja bem, Mateus diz que um seguidor daqueles de Cristo era uma pessoa, ele deu o nome, mas aqui Lucas não deu o nome, mas ele diz que Jesus estava indo pelo caminho, com certeza os seus discípulos lhe acompanhando, e ele diz que um senhor chegou para Jesus e disse: olha, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele estava propondo a seguir ao Senhor.
olha, eu te seguirei, para onde o Senhor for, eu quero te seguir. Jesus olha para aquele homem e diz, olha, você quer me seguir, mas as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus porque queremos receber dele milagres. Com certeza aquele homem havia visto Jesus fazer grandes milagres, grandes proezas, e ele, como por exemplo, multiplicar os pães, matar a fome, purificar leprosos, ressuscitar mortos, curar os enfermos, dar pernas a aleijados, vistas cegos, transformar água em vinho. E ele queria seguir a Jesus talvez porque ele também queria receber alguma coisa do Senhor por seguir ao Senhor. Mas Jesus diz para ele, olha, você quer me seguir, mas o Filho do Homem não tem morada certa. Porque a minha morada, queria Jesus dizer com ele, ela não é aqui, ela está terminando. Daqui a pouco eu não estarei mais aqui. Jesus diz a ele essas palavras e cala. Mas aí, havia um outro personagem. E aquele outro personagem foi diferente. Porque o primeiro diz, eu te seguirei. Mas o segundo diz Jesus, segue-me. E quando Jesus convocou aquele homem dizendo, segue-me, é porque Jesus sabia que havia alguma coisa boa naquele homem. Jesus, conhecendo ele por dentro, Jesus sabia que havia alguma coisa boa naquele homem, para ser muito bem aproveitado no reino de Deus. Jesus chamou chamou esses obreiros que aqui estão, ele chamou você para fazer parte do reino de Deus aqui na terra, como seguidores de Cristo. E veja bem, meus irmãos, e aquele homem, quando Jesus disse, segue-me, ele disse, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Depois, como quem diz, eu vou te seguir. Mas primeiro, deixa eu sepultar o meu pai. Jesus olhou para ele e disse, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vírgula. Aí Jesus diz, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Isso aqui fala de uma convocação, meus irmãos. Quando Jesus escolhe alguém, quando Jesus chama alguém para fazer parte do seu reino aqui na terra, como seus seguidores, para fazer algo para o engrandecimento do reino de Deus, nada pode impedir esta pessoa de fazer a vontade do Senhor. Mas o terceiro também se dispôs, e ele diz, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Veja bem, o primeiro pediu para seguir o Senhor Jesus. O segundo, Jesus disse, segue-me. E o terceiro, ele diz, eu te seguirei. Mas primeiro, deixa despedir os que estão em minha casa. Jesus respondeu para aquele moço, para aquele homem, para aquele senhor, e disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tem muita gente olhando para trás, tem muita gente olhando para o que deixou atrás, tem muita gente ainda cuidando de coisas aqui na terra, e esquecendo que tem um compromisso com Deus no seu reino. Há muita gente, irmãos, há muita gente que Jesus está convidando ele, chamando, mas ele está arrumando uma desculpa. Deixa eu enterrar o meu pai, deixa eu despedir os que estão na minha casa, depois eu vou te seguir.
Mas tem uma coisa, todos nós que estamos aqui nesta noite, todos nós, eu falo isso com uma convicção, que você não saiu da sua casa para vir aqui nesta noite em vão. Você veio aqui nesta noite, porque você sabe que você está seguindo as pisadas do Mestre, que você está caminhando rumo a Jerusalém Celestial, que você sabe que você está aqui por poucos dias. Nós estamos aqui por momentos, irmãos, porque brevemente vai sair uma notícia que os seguidores de Cristo não estão mais na terra, porque nós vamos subir. E eu estou aqui imaginando uma coisa: seguir a Cristo, irmãos, é algo muito importante. Porque quando Jesus falou com aquele segundo homem, Jesus fez a ele, pastor Roberto, um apelo. Um apelo. Segue-me e anuncia o reino de Deus. Jesus conta comigo. Jesus conta contigo. Jesus conta conosco. Jesus está convidando nesta noite seguidores que têm coragem de anunciar o reino de Deus. E seguir o Mestre significa, meus irmãos, seguir ao Senhor significa tomar uma clara decisão de abrir mão de coisas antigas, que às vezes faziam parte de nossa vida. Coisas antigas. Veja bem o versículo 59. Quando Jesus disse àquele moço, segue-me, e ele respondeu, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Coisas antigas, que queriam impedir aquele moço de seguir a Jesus. Mas a resposta de Jesus diz, deixa para trás isso. Os mortos enterram seus mortos, mas tu, porém, me segue e anuncia o reino de Deus. Temos que abrir mão de coisas antigas na nossa vida. Coisas que nós fazíamos, não devemos fazer mais, porque agora nós somos seguidores do Mestre, do nosso amado Jesus. E nós cantamos sempre o hino, seguirei o meu bom Mestre, seguirei o meu bom Mestre. Seguirei o meu bom Mestre. Temos, muitas vezes, de pensarmos, não somente de deixar coisas antigas, mas também nos implica deixar pais, amigos e bons salários muitas vezes. Que diga isso o pastor Roberto e outros que aqui estão nessa noite. Abrir mão de riquezas, de familiares, de bens, como fez a Célia. Deixar um grande emprego, um emprego de carreira, muito dinheiro, um bom salário, um bom estudo, para seguir o bom Mestre. Temos que deixar muitas coisas para seguir o Senhor. Temos que, às vezes, deixar pessoas que estão ao nosso lado, amigos, como por exemplo no capítulo 12 do livro de Gênesis, que aconteceu com Abraão, quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, deixa a casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu quero fazer de ti uma grande nação. E a Bíblia diz que ele foi, tomou rumo, sem saber para onde ia, mas obedeceu à voz do Senhor. É isso que Deus está fazendo conosco hoje aqui, querendo que nós deixemos muitas coisas que às vezes nos impedem de seguir o Mestre. Muitas vezes temos que aceitar limitações, sofrimentos, como por exemplo a vida de Paulo. Quando o Senhor chamou ele, disse, olha Paulo, duro será para ti recalcitrar contra os agrilhões. Como quem diz, daqui para frente a sua vida será uma vida de sofrimento, por amor à obra que eu estou te chamando para me seguir.
Temos que perseverar sem olhar para trás, renunciar a tudo que às vezes está em volta de nós. E muitos, meus irmãos, não conseguem seguir, voltam atrás, por causa dos bens que há neste mundo, por causa dos negócios, por causa dos valores deste mundo, por causa do medo dos homens. Mas vamos nessa noite firmar a nossa fé em Cristo. Vamos dizer: Senhor, eu quero te seguir, eu quero fazer parte do teu reino, eu quero ser um dos teus, eu quero ser um daqueles que estarei te seguindo, seguindo as tuas pisadas, fazendo a tua vontade e aguardando pela tua volta, porque eu quero estar contigo na eternidade. Voltamos ao texto lido nesta noite, para encerrarmos, porque o nosso tempo está voando, está indo. Veja bem, quando Jesus falou aos judeus estas palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, diz-nos a palavra do Senhor nesse texto, que havia uma festa da dedicação, era um momento festivo, era um dia festivo. Jesus estava no templo de Salomão, e a Bíblia, o texto diz que ele estava passeando no alpendre de Salomão. Os judeus se reuniram ali e procuraram Jesus, e eles disseram: olha, se tu és verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus, como tu diz que é, por que tens a nossa alma em suspense? Por que não diga logo abertamente para nós se tu és verdadeiramente o Cristo? Jesus não respondeu a eles dizendo: eu sou o Cristo, não. Jesus olhou para eles e disse: olha, as obras que eu faço, eu as faço em nome daquele que me enviou. Jesus estava querendo talvez dizer para eles ali: olha, eu fui a uma festa de casamento, faltou o vinho, a alegria da festa acabou, mas eu estava lá, eu transformei a água em vinho, voltou a alegria da festa, mas vocês não acreditaram, não acreditam que eu sou o enviado de meu Pai. Jesus talvez estivesse querendo dizer para eles: olha, eu estava entrando na cidade de Naim, havia lá um moço que eles estavam trazendo para enterrar, para sepultar, filho único de uma viúva. Eu me compadeci daquela mulher, e eu mandei parar o esquife, ordenei a vida que entrasse naquele moço, ele voltou a viver, e o povo glorificou a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Mas vocês não acreditam, vocês não creem. Jesus talvez estava querendo esclarecer para eles o que está escrito em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, não creram nele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite por ser filho de Deus, crendo em Cristo? Mas vocês não creram. Mas aí Jesus olhou para eles e disse: sabe por que vocês não creram? Porque vocês não são minhas ovelhas. Veio para o que era seu. Eu vim para vocês, vocês não me quiseram, me rejeitaram. Vocês não creem no que eu faço, porque nem os irmãos de Jesus criam naquilo que ele fazia. Ele diz: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Mas Jesus faz uma parábola mais uma vez aqui, dizendo: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, como
como quem diz: onde eu vou, as minhas ovelhas vão comigo. Eu chamo elas pelo nome. Jesus conhece cada um de nós aqui nesta noite, irmãos, pelo nome. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço. Ele sabe onde você trabalha, Ele sabe onde você andou hoje, Ele seguiu os seus passos, Ele te acompanhou, Ele te chama de minhas ovelhas. As minhas ovelhas, eu acompanho elas, eu chamo elas pelos nomes, elas me ouvem, elas me entendem, elas sabem que eu sou o pastor, porque são ovelhas. E Ele diz: de modo nenhum seguirão ao estranho. Elas conhecem a voz do estranho. Quando o inimigo quer te ofertar alguma coisa que parece que é tão boa, você logo fala: não, essa aí é a voz do estranho. Essa não é a voz do meu pastor. Essa não é a voz do meu Senhor. Isaías diz que nós andávamos como ovelhas sem pastor, desgarradas, sem rumo, sem direção. Mas Ele nos trouxe para o seu redil. Nós andávamos perdidos, como ovelhas perdidas, sem direção, sem pastor. Mas Ele nos procurou e nós fomos achados pelo bom pastor. Foi Ele que nos encontrou, não fomos nós que encontramos o Senhor, foi Ele que nos encontrou lá, caído, machucados, ferido pelo pecado, pela seta do inimigo. Mas Ele nos tirou de lá e nos colocou diante do rebanho e disse: essa agora é minha ovelha, ela conhece a minha voz e daqui para frente ela vai me seguir. Ela vai me seguir porque é minha ovelha, ela conhece a minha voz. E o pastor guarda as suas ovelhas, estende as suas mãos. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele vela pela nossa vida, cuida de nós minuciosamente em todos os momentos. Como pastor cuida das suas ovelhas, Jesus cuida de nós como ovelhas do seu rebanho. E esse pastor um dia buscará para si este rebanho, que hoje estamos aqui, em carne e ossos, em corpo humano, mas um dia esse corpo será transformado num corpo de glória, e a Bíblia diz que semelhante ao corpo do Senhor. Semelhante. Nós vamos receber um corpo glorificado, porque somos ovelhas do rebanho do Senhor. Como ovelhas do rebanho do Senhor, eu e você podemos citar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo: como ovelhas do rebanho do Senhor, eu estou protegido, estou guardado. Ele me dá o alimento de cada dia, Ele me cuida quando eu deito, Ele me cuida quando eu levanto, Ele me cuida quando eu vou, Ele me cuida quando eu volto. Nada me faltará, porque Ele cuida de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Ele está dizendo: eu tenho alimento para minhas ovelhas, eu dou a elas o que elas precisam. Tem pastagem, tem alimento, tem a palavra para nos sustentar, para nos ajudar. Ele está dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quantos podem dizer amém, por ser ovelha do Senhor? Pode citar o Salmo 23. E para encerrar, Pedro, na sua primeira carta,
Preste bem atenção, irmãos. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5 e o verso 4, ele diz que um dia aparecerá o sumo pastor. Viu, irmãos? Ele diz que um dia aparecerá o sumo pastor. Vamos ler? Vamos ler para nós vermos o que está escrito. E lá ele diz que quando esse sumo pastor aparecer, quando ele vier, ele tem preparado para nós uma coroa de glória. Veja bem o que está escrito. O verso 4 do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro. Olha o que ele diz. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Está guardada, está reservada, está com Ele, para dar a cada um dos seus seguidores. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena renunciar a alguma coisa aqui neste mundo, muitas coisas. Hoje eu estava pensando, eu já tenho mais ou menos 40 anos que eu aceitei Jesus em 77. São 40 anos que eu estou caminhando. Muitas vezes o inimigo lança seta, dardos, querendo nos arrebatar, querendo nos destruir, querendo nos tirar do caminho do Senhor. Mas eu me lembro, Senhor, tem 40 anos que eu estou te seguindo, e eu não quero deixar de seguir o Senhor, porque eu estou vencendo. A quem vencer, diz o Senhor, eu vou dar a coroa da justiça. A quem vencer, a coroa está preparada, é para quem vencer, é para quem chegar ao fim. Não desista, não desanime. Se nesta noite há alguém aqui, que Satanás lançou contra ti, e você está se sentindo acuado, muitas vezes diz, eu não vou vencer, eu não consigo mais. Eu quero dizer para você o que Jesus disse. Se alguém quiser me seguir ou vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jogue a tua cruz às costas. Se você não está aguentando mais, arrume um sirineu para te ajudar. Arrume alguém para colocar a mão e te ajudar. Aqui tem muitos que talvez se disponham a ajudar você. Pode procurar, porque esse sirineu vai ajudar você a levar a cruz. Mas não entregue, não arreie, não para nessa caminhada. Porque Jesus diz, vem e segue-me. Vem e segue-me. Eu convido a igreja para estar de pé. E eu quero fazer aqui nesta noite uma oração. Uma oração por alguém que talvez veio aqui nesta noite dizendo, Senhor, fale mais uma vez comigo. Por alguém que talvez chegou aqui nesta noite pensando assim, será que eu vou vencer? Será que eu terei coragem para lutar ainda? Será que esta cruz que eu estou carregando, que eu estou sentindo o peso dela, não está na hora de eu tirá-la e encostá-la? Esta é a voz do estranho. Essa não é a voz do bom pastor. Mas o bom pastor está dizendo, toma a sua cruz e siga-me. Tem alguém aqui nesta noite que precisa de uma oração especial? Nós queremos orar por ti. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos ajudar você a tomar essa cruz, essa caminhada, seguir essa jornada até o fim. O inimigo não pode tirar você dos trilhos, tirar você do caminho, tirar você da direção do céu. A tua alma custou um preço muito caro, porque a Bíblia diz que não foi com ouro, com prata que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Cristo, sangue de um inocente, que não tinha culpa alguma,
mas sofreu em nosso lugar. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor.